Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus.
eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos ter agora então um tempinho de oração. Reúna aí com a sua família e nós vamos orar então, só para os irmãos entenderem. Nós vamos começar orando então pelo nosso país, depois vamos orar pela nossa igreja e depois vamos orar pelas famílias, tá bom? Então é nessa lógica. Então, se você puder aí em família, se aproxime um do outro aí para a gente orar junto, tá bom? Oremos então. Senhor, eu te coloco o nosso país na sua mão, tudo que tem acontecido, as lutas, os problemas de saúde. Te peço, Senhor, dê sabedoria às autoridades, tanto do governo federal, do governo estadual, das prefeituras e todo o governo municipal. Que o Senhor tenha misericórdia também da saúde do nosso país, das pessoas que estão sofrendo, das que estão enlutadas, das pessoas que estão passando necessidade. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Te peço agora pela nossa igreja. Em primeiro lugar, te coloco a vida de cada um. Que o Senhor nos proteja, nos dê unidade, nos dê amor. E eu te peço também, Senhor, agora por nós que somos líderes da igreja. Senhor, aplana os nossos caminhos. Dá sabedoria para a gente lidar também com os irmãos. Sermos bons servos. Dá essa unidade na nossa igreja. Senhor, eu te coloco ainda a vida de cada família
que o Senhor tenha misericórdia de cada um, de forma especial o pai da Hiroko, que o Senhor o cure, que o Senhor Sato tenha uma renovação na saúde, mas acima de tudo, que ele conheça o Senhor. Te peço por cada casamento na nossa igreja, que o Senhor fortaleça os laços, por cada relação entre pais e filhos, que tudo vá bem, que haja respeito e amor. E, Senhor, quero te lembrar também dos missionários que a igreja ajuda, em especial a vida do Rodrigo e da Laila, que o Senhor cuide deles na cirurgia da Laila e que tudo vá bem e que eles também testemunhem do seu amor e cuidado. Obrigado por tudo. Abençoa agora esse tempo de estudo bíblico, ser com a vida do Daniel e com a nossa igreja que vai estar ouvindo o sermão. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Joia, turma. Nós vamos agora para o sermão. Que Deus abençoe vocês. Olá, queridos irmãos amados. Espero que vocês estejam bem. Uma alegria estar aqui de novo, continuando o nosso texto, o nosso belíssimo livro de Filipenses, já no capítulo 4. E eu queria antes orar com você, antes da gente começar o nosso estudo, tá bom? Então, curve aí a sua cabeça e vamos orar. Deus amado, muito obrigado por mais um dia de vida. Nós precisamos do Senhor, nós carecemos da Tua graça e, Senhor, ao estudarmos o texto de hoje, nós pedimos humildemente que o Senhor trabalhe em nosso coração, mas trabalhe especialmente em nossos pensamentos. Que saiamos daqui hoje, desse nosso estudo, avaliando como andam os nossos pensamentos, o quão saudável é a nossa mente, o quão virtuosa tem sido a nossa mente, Pai. Cuida de nós e nos capacite, nos dê um coração ensinável e que o Senhor mexa conosco aqui, Pai, em mais esse dia da exposição da Tua Palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vou pedir para você abrir em Filipenses capítulo 4, que é onde nós estamos, né? Então, Filipenses capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 5, que é onde nós temos lido, né, todo o trecho. Então, Filipenses capítulo 4, verso 5. Vamos lá. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Vou dar mais alguns segundinhos para você abrir. Não sei se você já abriu, espero que sim. Mas vamos lá, vai. Filipenses capítulo 4, verso 5. Acho que eu fui muito rápido, desculpa. Então, Filipenses 4, verso 5. Abriu aí? Então vamos lá. 4, 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Que baita texto esse, maravilhoso. E eu preciso relembrar com você
algumas lições preciosas que a gente já extraiu desse texto, né? E queria lembrá-los que a gente começou os últimos 2, 3 encontros falando de que perto está o Senhor. O texto ele traz essa proximidade do Senhor. O texto traz essa ênfase de que perto está o Senhor, mesmo em dias de ansiedade. Capítulo 4, verso 6. Há aqui uma ordem, né, uma instrução direta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vocês lembram que eu disse aqui a vocês que é como se Deus sussurrasse em nossos ouvidos naquele dia de ansiedade, e que Deus, é como se Deus estivesse nos convidando para estar perto dele e recebendo dele a paz que ultrapassa a nossa compreensão. Então, eu disse a vocês que diante da ansiedade, diante de dias em que a preocupação tende a tomar conta de nós, nós precisamos aprender a buscar a Deus. Precisamos aprender a orar e a entregar tudo aquilo que rouba, né, a nossa energia, tudo aquilo que afeta a nossa mente, tudo aquilo que nos traz preocupação e ansiedade, deve ser levado a Deus. E estudamos aqui que Paulo nos ensina como a gente deve fazer isso. Devemos orar corretamente. Existe uma fórmula, existe um segredo, existe uma receita de como a gente pode, diante da ansiedade, buscar o Senhor. E orar corretamente significa orar com sinceridade, orar com humildade e orar com gratidão a Deus. É isso que o texto nos ensina. Nós precisamos aprender, diante de ansiedade, a orar corretamente. Ou seja, orar com sinceridade. Deus, está difícil hoje. Minha semana está muito difícil. Eu estou sendo consumido por preocupação. Orar com sinceridade, rasgando o coração diante de Deus. Orar com humildade, clamando ao Senhor a sua incapacidade de resolver as coisas. Senhor, tem misericórdia de mim. Orar com humildade. E por fim, orar com gratidão. Independente da resposta de Deus, a nossa oração sempre deveria ser carregada de um sentimento de gratidão. Isso nós só estou revisando aquilo que a gente já estudou. Então, diante de ansiedade, precisamos aprender a orar corretamente. Ao orar corretamente, receberemos de Deus a sua paz, e a paz de Deus, ela vai guardar, né, o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, vai estar muito bem guardada. Uma mente guardada em Cristo Jesus é uma mente que vai aprendendo aos pouquinhos a desenvolver um pensar de Cristo. E é sobre isso que começamos a abordar no último domingo que eu tratei este tema. Não sei se vocês se lembram, mas eu disse aqui a vocês que à luz de Filipenses capítulo 4, verso 8, não só pensar, mas aquilo que vai dominar os nossos pensamentos, aquilo que vai conduzir aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que vai modelar os nossos pensamentos, é uma escolha, é uma decisão. Não que seja fácil, mas é uma escolha. Eu trouxe aqui para vocês aquela ilustração de Lutero, em que ele dizia, olha, nós não podemos impedir que os pássaros, né, que passarinhos sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles pousem e façam um ninho. E às vezes a gente deixa, né, fazer ninho na nossa cabeça, a gente deixa, como diz o ditado popular, minhoca na nossa cabeça, a nossa mente poluída, e a gente vai ver aqui hoje como é libertador saber que Deus tem uma solução, tem uma saída
para essa mente que muitas vezes está distraída, está dividida, está corrompida, como muitas vezes a minha mente e a sua. Então, seguindo essa linha, essa ordem, precisamos aprender primeiro a orar corretamente. Orar entregando com sinceridade, humildade e gratidão. A partir daí nós temos a nossa cabeça organizada para começar a pensar corretamente, orar corretamente, pensar corretamente e domingo que vem a gente vai pensar sobre viver corretamente. Então a gente ora corretamente, a gente pensa corretamente e a gente vai aprender domingo que vem a viver corretamente. É fundamental você não esquecer que para nossa mente ela estar saudável, a nossa mente estar guardada em Cristo, primeiro precisa acontecer algo. Primeiro a gente precisa orar e entregar. Não esqueça disso. Eu oro e entrego. A partir daí a minha mente está guardada em Cristo. E agora sim, eu consigo a pensar de maneira correta, a pensar de maneira bíblica. E é sobre isso que eu quero hoje aprofundar um pouco mais, já que nosso último encontro eu disse a vocês que pensamentos, que a nossa mente ela é moldada por pensamentos em que a gente pode escolher aquilo que vai dominar a nossa cuca. Tá bom? É uma escolha. O texto diz de maneira muito clara, pensem nessas coisas. Ou na versão Almeida, revista e atualizada, sejam essas virtudes que ocupem o pensamento de vocês. Já estudamos que qual deve ser a qualidade dos nossos pensamentos, a intensidade deles e até a profundidade deles. Mas hoje, se prepare, segure na cadeira aí, que a gente vai hoje tá estudando que crer é pensar. Como diz o livro excelente do John Stott, crer é pensar. Em uma sociedade que super valoriza, né, o sentimento, as emoções, muitas vezes a flor da pele, em um mundo em que muitos de nós tomamos decisões baseadas e carregadas de emoção. Um mundo em que muitos de nós, às vezes, tomamos atitudes precipitadas, porque tomamos atitudes levados, né, por emoção, por sentimento, e infelizmente a gente colhe, às vezes, consequências terríveis de uma vida baseada em emoções. Mas é bom a gente saber que depois de aprender a pensar, a orar corretamente, hoje vamos estudar como pensar corretamente, e crer é pensar. A questão é o que é que a gente deve pensar. E eu vou ler novamente com você Filipenses 4:8, tá bom? Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu não sei quando foi a última vez que você fez um check-up, sabe aqueles check-up geral que você faz aí exames, né, para colher da planta dos pés ao fio do cabelo, tudo que você precisa saber. Você vai num médico, num clínico, né, ou num outro médico, um especialista, e diz, olha, eu preciso de um check-up geral. Se você faça um teste ergométrico, eu preciso ver como é que está teu colesterol, teu triglicérides, a tua glicemia, a tua parte hormonal, é aquele check-up geral. Eu não sei quando você fez, né? Mas todos nós já fizemos check-ups. O que eu quero hoje levar você a pensar, juntos aqui, é que a gente vai fazer um check-up
da nossa mente. O que eu quero hoje é que, à luz dessa passagem maravilhosa, é que a gente faça uma autoavaliação, um check-up dos nossos pensamentos, tá bom? A gente sabe, a nossa tendência natural é pensar em besteira, é ou não é? A minha é. Naturalmente, por causa do pecado, eu tendo a pensar em besteira. Infelizmente. A gente tem ditados populares que são reais, né? Então a gente tem algumas frases, algumas interessantes, né? Você é um cabeça de vento, ou seja, alguém distraído demais. A gente tem aquela expressão, né? Que tem aquele cunho de malícia que diz: você só pensa naquilo. Você só pensa em besteira. Aquele ditado de que aquela pessoa não tem cabeça, não tem juízo. Tem o outro ditado, né? Você só tem minhoca na cabeça. Enfim, são ditados que mostram como a nossa mente ela pode ser enganada, como a nossa mente ela é corrompida, como a gente pode, até como crente, a gente ter uma mente muitas vezes secularizada. A gente vai na igreja, a gente lê a palavra, a gente até ora, mas o nosso pensar muitas vezes ele está corrompido, completamente distorcido pelo mundo, né? Quem aqui não tem a batalha de uma mente dividida? A gente está fazendo algo, mas a nossa mente está em outra situação. A gente está com a nossa família, mas a nossa mente está dividida em outras áreas. Mente dividida, mente distraída, mente muitas vezes corrompida pelo pecado. E o que Paulo quer aqui fazer essa igreja que ele tanto ama em Filipos é que crer é pensar também. De que aquela igreja, bem como nós, precisamos aprender a pensar corretamente. E pensar corretamente é pensar biblicamente. Então, imaginando que você vai fazer um check-up dos seus pensamentos, um check-up da sua mente hoje, para a gente avaliar se à luz desse check-up que o texto vai trazer para nós, se a nossa mente tem sido uma mente saudável, uma mente sã, uma mente dominada por virtudes, ou se a nossa mente ela está por demais poluída, está suja, está precisando de uma renovação, está precisando de uma purificação. Então eu quero que, enquanto eu estudo, enquanto eu abordo cada uma dessas 6 virtudes que devem ocupar a sua e a minha mente, que à luz dessas virtudes, e a gente com a ideia de que a gente vai fazer um check-up geral aqui, da nossa cuca, dos nossos pensamentos, eu quero que você avalie aquilo que você tem pensado. Né? Por exemplo, se eu perguntasse para você aqui agora, né, domingo, você está aí na sua casa, o que você tem pensado mais nessa última semana? Você tem tido algum pensamento que tem dominado você? Algum pensamento que não sai da tua cabeça? Quais são os seus pensamentos que mais se repetem ou se repetiram ao longo desses últimos dias? Interessante que a gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo está preso e que ainda assim, preso, Paulo diz: vocês precisam pensar corretamente, precisam que as virtudes bíblicas de excelência que são dignas de louvor, virtudes que são dignas de apreciação e elogio, precisam ocupar a mente de vocês. Paulo sabia e sabe, assim como Deus sabe, que a nossa tendência natural é pensar em besteira. É ou não é? Muitas vezes eu mesmo acordo de manhã, já vem pensamentos que são pensamentos
pecaminosos, porque é a nossa natureza, nós somos assim. Entretanto, não precisamos viver dominados por esses pensamentos, modelados por eles, consumidos por eles. E é isso que Paulo quer trazer para nós hoje. Que a gente precisa, além de orar corretamente, precisamos aprender a pensar corretamente. Quando a gente vai fazer um check-up, né, às vezes você recebe um e-mail, ou hoje em dia até um zap, de alguns cuidados que você tem que ter ao fazer o seu check-up, né? Seja um jejum de 6, de 8 ou 12 horas, ou você não pode tomar aquele medicamento 24 horas antes, enfim. Cada tipo de exame, às vezes, requer um cuidado, né, que você deve ter antes de fazer o exame. No nosso check-up dos nossos pensamentos, tá bom? No nosso check-up de pensamentos, eu quero desafiar você, encorajar você a imaginar que neste check-up dos nossos pensamentos, você vai precisar levar 2 coisas ao laboratório, tá bom? E o laboratório significa a gente hoje, onde você está, tá bom? O laboratório é você, onde você está, você ser submetido aos exames de virtudes que Deus vai tratar hoje em Filipenses 4:8, tá bom? Então, nesse check-up dos nossos pensamentos, dos seus pensamentos, você precisa levar 2 coisas. E eu vou levar por você para facilitar, tá bom? A gente precisa levar uma peneira para esse check-up e a gente precisa levar um funil, tá bom? Eu tentei achar um filtro, que seria melhor, mas o funil vai dar para trazer também essa ilustração interessante, um pouquinho mais para o final. Peneira e funil. Peneira, porque a gente precisa aprender a peneirar os nossos pensamentos. Diante desse check-up que o Senhor quer trazer para nós aqui, a gente precisa aprender a peneirar aquilo que a gente pensa. Se você não trazer para a peneira da sua mente, não sei se dá para ver, tá vendo? Coordenação não ajuda aqui. Então, aquilo que a gente traz à nossa mente, aquilo que conduz os nossos pensamentos, precisa passar por essa peneira, tá bom? E há 6 coisas que devem passar por essa peneira, tá bom? Há 6 virtudes, e a primeira delas está aí no texto, em Filipenses 4:8. Primeira virtude que deve passar pela peneira do nosso check-up, da nossa mente, é a virtude daquilo que é verdadeiro. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro. Queridos, a verdade tem que passar por essa peneira, tá bom? Tem que passar por aqui. A verdade precisa passar por aqui. O que significa pensar em tudo o que é verdadeiro? Significa uma integridade de uma boa consciência. Integridade de uma boa consciência. Que baita desafio, não é mesmo? Pensar em tudo que é verdadeiro é uma advertência, um aviso sério contra fantasias mentais que muitas vezes pode tomar conta de nós. Pensar naquilo que é verdadeiro traz uma advertência séria, não só a fantasias, mas traz também uma advertência séria a pensar em caluniar o irmão. Sabe quando você pensa em caluniar, em falar mal de alguém? Pensar naquilo que é verdadeiro significa não pensar em caluniar alguém. Pensar naquilo que é verdadeiro significa não ser dominado por fantasias mentais, sejam elas quais forem. Pensem em tudo o que é verdadeiro. Traz uma ideia interessante aqui, daquilo que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que tem uma aparência de verdade.
Sabe que muitas coisas, inicialmente, até parecem verdade em nosso pensamento. A gente é muitas vezes especialista em ficar justificando aqui, ó, na nossa cabeça coisas erradas que a gente quer fazer. É ou não é? A gente pensa em alguma coisa que é mais ou menos verdade, é mais ou menos mentira, embora não existe isso, mentira e mentira, verdade e verdade, mas a gente transforma uma mentira, um engano, em uma meia verdade. E a gente fica ali, ó, alimentando aquilo em nossa cabeça, aquilo que só tem aparência de verdade, mas não é. Pensar em tudo aquilo que é verdadeiro significa que você e eu, que nós precisamos direcionar os nossos pensamentos na verdade. E aonde está a verdade? Querido, querida, aonde está fundamentado aquilo que a gente considera verdade? Está aqui, ó. Aqui a gente fundamenta o que é verdade. Então, você e eu precisamos nos acostumar a pensar melhor nas verdades, a pensar mais nas verdades de Deus. É aqui, é sobre essa peneira aqui, ó. A palavra de Deus que tem a verdade precisa descer. Irmãos, pensem em tudo aquilo que é verdadeiro. Segunda virtude que precisa descer por essa peneira aqui. Tem tanta coisa suja, tanta coisa ruim que a gente deixa passar por essa peneira, não é mesmo? Mas é interessante que a lista de virtudes de Deus que Paulo traz aqui, a primeira virtude no topo da lista é a verdade. Interessante isso. Após a verdade, vamos ler aqui, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre. Algumas versões trazem a ideia aqui, tudo que for honesto, ou tudo que for respeitável. Pensem nestas coisas. Queridos, o texto é muito claro. A ideia, quando Paulo diz pensem nisso, significa concentrem-se nisso. Ponham a mente direcionada nessas virtudes. Que essas virtudes tenham peso naquilo que você pensa ao longo do dia. Fixe o pensamento nisso. Tudo aquilo que for nobre, ou seja, pensar naquilo que é honesto, pensar naquilo que edifica o outro. Tudo aquilo que for nobre significa que quando você e eu estivermos planejando algo, quando você e eu estivermos pensando em algo, eu preciso avaliar se o meu pensamento a respeito disso, se o meu planejamento a respeito disso é um planejamento honesto. Pensar em tudo aquilo que é nobre, além de concentrar o pensamento naquilo que é honesto, naquilo que é direito, significa também pensar naquilo que edifica o meu irmão. Queridos, é um baita desafio esse para nós. A nossa tendência é muitas vezes pensar naquilo que edifica só a mim e não ao meu irmão. Não ao meu cônjuge, não ao meu amigo, à minha amiga, não ao meu irmão, à minha irmã, não ao meu pai, à minha mãe. O texto é bonito. Ele diz que a gente tem que pensar naquilo que é honesto e naquilo que traz edificação a outros. Seja bastante honesto com você mesmo. Nos últimos pensamentos que você tem tido, há algum pensamento que ele talvez está no limite daquilo que é honesto e desonesto? Nos seus projetos de vida, nos seus projetos de trabalho, nos seus projetos pessoais e familiares. Você poderia afirmar que dentre todos esses projetos
eles estão permeados por honestidade. Eles estão permeados por o interesse de edificar a outros. Queridos, já falamos de duas virtudes que devem passar por nossa peneira. A virtude da verdade, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, ou seja, honesto e que edifica. Terceira agora, tudo aquilo que for correto, ou como diz algumas versões, tudo aquilo que for justo. Pensem, concentrem-se, fixem os pensamentos de vocês naquilo que é correto, naquilo que é justo. Pensar naquilo que é correto significa duas coisas. Primeiro, é pensar discernindo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Uau! Pensar naquilo que é correto significa pensar com a intenção de discernir o bem do mal. A gente faz isso ou não? A nossa tendência é, muitas vezes, meter os pés pelas mãos, é tomar decisões, atitudes precipitadas, carregadas de emoção e sentimentalismo. Deixamos a razão para depois. Queridos, preste atenção. Alguém que tem uma mente virtuosa precisa aprender a pensar discernindo aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é bíblico e aquilo que não é. A terceira virtude que precisa passar pela peneira aqui da nossa cachola, da nossa mente, é essa virtude. É a virtude daquilo que é justo e correto. Precisamos pensar naquilo que é correto. Precisamos aprender a pensar corretamente. Pensar discernindo o bem do mal, o certo do errado. Mas tem mais. Pensar naquilo que é correto significa também, presta atenção, essa é difícil, é pensar nos meus deveres e responsabilidades. A gente gosta de ficar pensando quais serão os meus privilégios. O que é que eu vou ganhar com isso se eu fizer aquilo? É ou não é? É a nossa natureza egoísta. Mas o texto nos chama, nos desafia a fazer o oposto. Exatamente o oposto. Uma mente virtuosa, concentrar a mente naquilo que é virtuoso, significa concentrar os nossos pensamentos naquilo que é o meu dever, naquilo que são as minhas responsabilidades. É nosso dever, por exemplo, perdoar aqueles que nos ofenderam. É nosso dever ser um funcionário, uma funcionária íntegra e exemplar. É nosso dever sermos pais que ensinam a palavra de Deus aos nossos filhos. É seu dever, filho, obedecer e honrar aos pais. É nosso dever, é nossa responsabilidade. Chorar com os que choram. Sofrer com os que sofrem. Diante de uma pandemia que vivemos. O que nós deveríamos pensar que é nosso dever e responsabilidade, você, no teu contexto, primeiro no teu contexto familiar, no contexto da igreja, dos mais próximos, é como socorrer os que estão sofrendo, como chorar com os que choram. A nossa maior responsabilidade no tempo que estamos vivendo é mostrar amor, e mostrar amor muitas vezes é mostrar prudência, é mostrar que estamos interessados no outro, pelo
estilo de vida que estamos vivendo em meio a essa pandemia. Isso sim é nosso dever e responsabilidade como cristãos que conhecem ao Senhor e que amam a outros. Já falamos de 3 virtudes que devem passar por essa peneira. Qual é a primeira delas? O topo da lista é a virtude de pensar em tudo que é verdadeiro. Falamos aqui em pensar em tudo que for nobre, ou seja, aquilo que é honesto, aquilo que é respeitável. Pensamos aqui agora na terceira virtude, em que nós devemos nos concentrar em pensar naquilo que é justo, naquilo que é correto. Mas tem mais 3 virtudes que precisam passar na nossa peneira, do nosso check-up da nossa mente. Espero que você está aí diante desse laboratório que é a palavra de Deus. E diante desse check-up, você está avaliando como é que anda a sua peneira. Tá bom? 4ª virtude a passar na nossa peneira da nossa mente. Tudo aquilo que for puro. Uau! O que significa concentrar, pensar, modelar, ter uma mente conduzida por pensamentos puros? Significam 2 coisas. Primeiro, pureza aqui significa, está relacionado com o termo de inocência. Uma mente inocente no sentido de uma mente livre de malícia. Livre da malícia, todo tipo de malícia. É pensar sem malícia. É isso. É a ideia de uma criança ainda na sua tenra idade que não planeja, que não pensa com malícia. Claro que eu estou falando de crianças bem pequenininhas, né? Porque algumas já um pouco maiores pensam sim e já dissimulam bastante. O que eu estou querendo dizer aqui para você é que a ideia de pensar com pureza é pensar como a inocência de uma criança em sua tenra idade, sem malícia. Certa vez, faz alguns anos, estávamos lá em São Paulo em uma pizzaria. Estava eu, a Cá e as crianças. Acho que estava com o meu cunhado e minha cunhada, não lembro, ou meus pais, enfim, faz um bom tempo, alguns anos atrás. Comendo aquela pizza bem gostosa de marguerita e de calabresa que eu amo. E enquanto serviam a pizza para nós, ali na primeira rodada de pizza, um dos nossos filhos, eu não lembro quem foi, porque faz tempo, faz aí uns 7 anos, um dos nossos filhos que era pequeno, perto acho que dos seus 5, 6 anos de idade, não lembro ao certo, virou para mim, estava sentado na minha frente, perguntou assim para mim: pai, o que é virgem? Eu parei, olhei para cá que estava do meu lado, mas ela não ouviu, não prestou atenção, porque ela estava conversando ali ao lado. Pai, o que é virgem? Aí, naquele instante, eu olhei para o meu filho, para minha filha, não lembro quem fez a pergunta, e fiz a seguinte pergunta: filho, filha, por que você está me perguntando o que é virgem? Aí, o meu filho ou minha filha, que não lembro quem foi, pegou, pôs a mão assim no vidro de azeite. Não, é que eu vi que está escrito aqui azeite virgem de oliva. Falei, ok. E aí expliquei para o meu filho, para minha filha, o que era um azeite virgem de oliva. A gente muitas vezes está tão contaminado por uma mente poluída, corrompida, que às vezes a nossa tendência é pensar em outras coisas. É ou não é? O azeite virgem de oliva. Queridos, pensar de modo puro, com pureza, significa pensar de maneira inocente, livre de malícia. Todo tipo de malícia. Não só a malícia aqui da imoralidade, mas é pensar sem ganância, pensar sem ciúmes,
Pensar com pureza significa pensar sem o interesse de buscar o mal do outro. Mas tem mais. Pensar com pureza, além de pensar no sentido de inocência, de livre de malícia, tem o sentido de castidade. Segura na cadeira aí. Concentrar, fixar, conduzir a mente em pensamentos puros, além de pensar de maneira inocente, livre de malícia, significa pureza de propósito. Significa pureza de intenções. Significa pensar com intenções puras. Pureza de propósito, pureza de intenções. Como é que está a sua peneira no seu check-up de hoje, no laboratório da Palavra de Deus? Eu posso confessar para você, sendo bem honesto e verdadeiro e justo, que ao estudar esse texto, eu tenho muita coisa que estava passando nessa peneira que não deveria passar. Muita coisa. Como é difícil para nós deixar passar na peneira da nossa mente as virtudes da palavra de Deus. Que baita desafio. Nós vamos seguir em frente. Lembra que o primeiro passo é orar corretamente. Orar entregando, com sinceridade, com humildade, com gratidão. A partir daí, a nossa mente guardada por Cristo pode começar a focar nessas virtudes, tá bom? Não esqueça disso. A nossa mente só é capaz de ser conduzida por esses pensamentos se primeiro a gente tiver uma vida, uma disciplina, hábitos de orar, de clamar diante de Deus. A partir daí, a minha mente se tornará uma mente guardada em Cristo. Vamos para a nossa quinta virtude, é isso? É isso. Quinta virtude. Tudo o que for amável. Pensar em amabilidade, pensar em tudo que é amável. Amabilidade é a virtude que precisa passar pela peneira do nosso check-up da mente. Precisamos nos concentrar, fixar, nos deixar conduzir, dominar por pensamentos de amabilidade. Uau! Mais um desafio. Pensar de maneira amável significa pensar naquilo que conduz à amizade e não à aversão. Significa pensar naquilo que conduz à amizade, conduz à proximidade de alguém e não o distanciamento, não a aversão. Aqui traz a ideia da fragrância do perfume. Sabe quando você passa aquele perfume? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se a Maria vai estar assistindo essa mensagem, né? Que ela é mais novinha. Mas enfim, deixa eu contar aqui uma história. Algo que acontece aqui, eu tento fazer todo dia em casa. Tem um perfume pós-barba que eu uso, que eu ganhei, que é muito gostoso. Então, sempre depois que eu faço a barba, e às vezes também eu uso como colônia. Eu passo aqui um pouquinho, né? Aquele cheirinho, fica aquele cheirinho de colônia fresquinha. Passo de manhã, às vezes depois do almoço, depois que escovo o dente e tal. E aí eu passo assim, pela cá e pelas crianças. E a Maria, a nossa filha, tem um olfato assim, muito mais apurado. Ela faz assim, ai, pai, que cheiro gostoso! E aí ela vem me dá um abraço, aquele abraço apertado, gostoso, sabe? Que você não quer largar mais. E muitas vezes eu faço de propósito, passo o perfuminho só para poder abraçar, não só a Maria, né? Mas todas as crianças aqui. E a Cá também gosta do cheirinho, ela fala,
gostoso esse perfuminho. Então, essa é a ideia, né? Pensar naquilo que é amável, pensar em amabilidade, significa pensar naquilo que conduz à amizade, naquilo que conduz à proximidade e não a distanciamento. É a ideia da fragrância do perfume, né? Você pensa de maneira tão amável que você se torna e é uma pessoa amável, que atrai pessoas para perto de si, por causa da sua amabilidade. Uau, que coisa linda! Última virtude aqui, que precisa passar na peneira do nosso check-up da nossa mente no dia de hoje. Tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for de boa fama. Tudo aquilo que for de boa fama. Queridos, sabe quando a gente pensa em algo que só de pensar você fala, nossa, se eu fizesse isso que eu estou pensando, a minha reputação como cristã, a minha reputação como cristão, ela vai por água abaixo. Sabe quando você fica pensando em algo que você fala, se eu fizesse isso de fato que eu estou pensando, a repercussão seria péssima no meu lar, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Pensar naquilo que tem boa fama significa concentrar, fixar, conduzir os nossos pensamentos naquilo que vai melhorar a nossa reputação como crentes. Pensar naquilo que tem boa fama significa pensar em algo que, se eu for realizar, vai trazer uma baita impressão boa, uma excepcional repercussão de que eu sou alguém que conhece a Deus. A última virtude que precisa passar pela nossa peneira é pensar naquilo que tem boa fama, naquilo que naquilo que eu estou pensando, se eu for realizar, terá um bom testemunho perante aqueles que estão perto de mim. Como é que está a sua peneira? Como é que está sendo o seu check-up? Precisamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, pensar naquilo que é correto, pensar naquilo que é puro, naquilo que é amável. E precisamos aprender a pensar naquilo que vai trazer boa reputação, bom testemunho, boa repercussão. Queridos, quero terminar aqui rapidinho com vocês. Se a gente precisou trazer a peneira para o nosso laboratório, do nosso check-up da mente, diante da palavra de Deus, eu quero só concluir com você, pensando nesse funil, tá bom? Queria que fosse um filtro, mas não encontrei. Mas o funil cabe à ilustração, um funil. Queridos, toda vez que a gente começar a ser conduzido por um certo pensamento, eu não estou falando daquele pensamento que vem, às vezes parece pensamento e que vem e que vai embora. Eu estou falando sobre hábitos de pensamento. Eu estou falando sobre pensamentos que a gente repete, às vezes ao longo do dia, da semana, dos meses, de anos e às vezes da vida toda. Pensamentos que têm conduzido a nossa vida. Queridos, prestem atenção. Eu quero ensinar você a passar esse funil, além da peneira, passar esse funil como um filtro daquilo que precisa conduzir a minha mente, tá bom? E neste funil do nosso laboratório do dia de hoje, nesse funil, precisam passar 3 questões, 3 perguntas precisam passar nesse funil aqui. Primeira pergunta, diante dos meus pensamentos, é: aquilo que eu tenho pensado ultimamente
reflete algum princípio bíblico, aquilo que eu tenho pensado continuamente e ultimamente tem refletido virtudes de excelência, tem refletido aquilo que o texto diz, apreciação, excelência. Queridos, nesse filtro aqui, nesse funil, precisa passar essa primeira pergunta. Eu tenho pensado naquilo que é virtuoso? Eu tenho refletido mais em virtudes ou em besteira, em minhoca? Segunda pergunta. No nosso funil do nosso laboratório aqui, do nosso check-up da nossa mente. Aquilo que eu tenho pensado continuamente, aquilo que eu tenho pensado ultimamente, visa o bem do próximo. Aquilo que eu tenho pensado constantemente procura visar o bem do outro ou não? E por fim, a última pergunta que precisa passar no nosso funil, no nosso filtro é: os meus pensamentos têm refletido os pensamentos de Cristo? Os meus pensamentos têm refletido os pensamentos de um jovem, de uma jovem, de um homem, de uma mulher, de um senhor, de uma senhora que tem a mente de Cristo? Sabe aquela brincadeira famosa, aquela ilustração de que o que Jesus faria? Aqui hoje é: o que Jesus pensaria, eu tenho pensado? Queridos, por que é que Paulo dá tanta atenção e por que Deus dá tanta atenção àquilo que a gente pensa? Sabe por quê? Porque aquilo que nós pensamos, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, vai nos levar a uma ação, a algo prático. E tem mais. Aquilo que pensamos modela o nosso caráter. E o nosso caráter, sendo modelado por aquilo que pensamos, nos levará a ter dois tipos de vida, de estilo de vida. Uma conduta de vida parecida com Cristo ou uma conduta de vida que não tem nenhuma semelhança com Cristo. Mas isso, cenas do próximo capítulo, somente na semana que vem, no próximo domingo, se o Senhor permitir. Tá bom? Os nossos pensamentos modelam as nossas ações. Por hoje, que a gente deixe a nossa mente bem guardada em Cristo, por causa da nossa oração sincera e humilde. E que a partir daí a gente cultive, a gente use como disciplina, a gente alimente, a gente nutra a nossa mente com as virtudes bíblicas, bonitas, aquilo que vai nos trazer a uma conduta de vida também bonita. Mas isso é na semana que vem, que vai ser em Filipenses 4, verso 9. Vamos orar para terminar. Deus amado, estamos diante de desafios muito difíceis, mas contamos e sabemos que na Tua graça e na ação do Teu Santo Espírito, nós podemos conduzir as nossas mentes a refletir, a pensar, a levar em consideração, a concentrar, a fixar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é verdade, naquilo que é justo e nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, Senhor, naquilo que é amável e naquilo que é de boa fama, trazendo um bom testemunho àqueles que estão perto de nós. Senhor, nós precisamos da Tua graça para isso. Precisamos do Teu Santo Espírito para isso, Pai. Nos ajude em nossa jornada e que, à luz deste texto, possamos alimentar e viver com uma mente mais saudável, a mente de Cristo. Oramos assim no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado pelo tempo. Deus abençoe a sua vida.
sua família, uma boa semana, que você possa pensar bastante em Filipenses 4:8 e nessas belíssimas virtudes. Valeu, tchau, tchau, obrigadão.